Boa noite, pessoal. É, eu vou tentar e eu gostaria muito aí de contar com a participação de vocês. É muito importante perguntar, dúvida, para a gente entrar no detalhe das coisas. Eu tenho uma apresentação aqui preparada. Ela tem dois contextos, né? Só para explicar um pouquinho. Eu vou explicar um pouco da minha empresa, um pouco o que a gente faz. Ao longo dessa explicação sobre a empresa, eu vou é, contar um pouco dos casos, dos cases que eu fui vivendo e sempre trazendo IA e ML para a conversa. IA, inteligência artificial, ML, o aprendizado de máquina, o machine learning. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E, mais uma vez, assim, fiquem totalmente livres para me perguntar. Eu sei que no começo eu e o Eugênio a gente combinou, vamos deixar no final, mas se for, se tiver aí uma dúvida, fiquem à vontade para já trazer e a gente vai alinhando o discurso junto desse processo. Né? Então, trazendo um pouquinho desse contexto para o Eugênio, que o Eugênio já falou um pouquinho sobre mim. É, engenheiro químico, MBAs em gestão de projetos, gestão de serviços, trabalho com a engenharia e TI desde 2004, efetivamente. É, e nesse tempo todo, né, eu sempre fui muito curioso, muito, como o Eugênio comentou. Eu sempre tive um pé bastante forte, um pé muito direcionado à área da tecnologia. E eu tenho feito e fiz bastante experimentos ao longo da minha carreira. E eu estava aqui recuperando um projeto que eu fiz, Eugênio e pessoal, é, do aprendizado de resolução do cubo de Rubik, do cubo mágico. E eu falei, cara, agora que virou moda, ninguém mais fala, mas na época, com pouco processamento na mão, né? Porque agora que o processamento ficou acessível, a gente é, gastava muita energia. E você falava assim, pô, mas cubo de Rubik é matemática e tal. E efetivamente é, mas você pode ensinar o computador a fazer aquele algoritmo, aquela condição. E isso a gente fez, eu fiz, sei lá, 15 anos atrás. Então, quando o pessoal falava, e aí eu lembro de conversar isso já várias vezes com o Eugênio, inclusive, pô, vamos fazer predição de futuro, e como, e com o quê, baseado em quê, e daí eu já falava, a gente já discutia ali, usar simulações de Monte Carlo, dados aleatórios para predição de resultados, e isso tudo é o que hoje está na hype aí, que o pessoal está fazendo. Só que tá tudo por trás dos panos, né? Tá tudo por baixo da tá no back-end do processo, né? O que a gente vê aqui, o prompt que a gente vê no chat GPT, que é a modinha aí, é, atrás tem essa inteligência toda, tem esses hypes, né? Vamos falar esses islos, né? Essas ilhas todas definidas. É, então, dando um pouquinho de contexto, atuo desde a minha carreira toda em sistemas de gestão de informação de laboratório. E para as disciplinas, para alunos de química e farmácia, isso não é uma realidade. E eu imagino que para a área de negócios, finanças, administração, também não deva ser. Então, eu vou gastar um pouquinho de tempo explicando o que que é isso, tá, pessoal? E podem me interromper a todo momento. Hoje, né, tudo que vocês estão olhando ao redor de vocês, tudo, sem exceção, a roupa que você está usando, a cor da camisa que você está usando, a cor do jeans que você tá vestindo, o óculos, a cadeira, o tecido da mesa, o projetor, a câmera, tudo isso que vocês estão vendo, em algum momento passou por um teste de qualidade, passou por um sistema de gestão da qualidade. Quando você está lá na sua casa e você fala, cara, vou abrir uma fábrica de bolo e eu vou produzir 10 bolos, é fácil de medir qualidade. Agora, quando você está lá em Taiwan produzindo 4 milhões de microchips por hora,
já começou a ficar um pouquinho mais complicado. Como que você garante que aqueles microchips vão sair com a mesma qualidade, vão trazer o mesmo resultado, vão executar a mesma rotina? E aí, dúvidas? Não, pode seguir. Legal. E aí que a gente entra, né? Trabalhando com laboratórios de controle de qualidade e a área de garantia da qualidade voltados à indústria, particularmente, a gente tem que criar processos, rotinas que vão assegurar a qualidade do produto final e vão trazer esse contexto todo, é, não impedindo que a empresa, que a indústria produza cada vez mais. Hoje, na maioria dos laboratórios, a maioria dos laboratórios de controle de qualidade representam um passivo dentro da indústria. Eles sofrem porque a indústria consegue produzir muito, mas o laboratório de qualidade, o laboratório de controle de qualidade não consegue atestar que aquele produto pode sair, ele pode ser vendido. E garantir a qualidade envolve uma série de nuances, regras, regulamentações. Por exemplo, o Tilenol, o remédio que você toma no dia a dia, a vitamina que você toma, o suplemento alimentar que você toma antes de ir para a academia, como que você tem certeza que aquela informação nutricional que está ali, que aquele conteúdo que está ali é realmente o correto? Como que você garantiu isso? Alguém teve que ir lá executar uma análise, análises específicas naquele produto para assegurar que aquele lote podia ser embalado e comercializado. Gerando e produzindo cada vez mais, você vai precisar, consequentemente, você vai gerar cada vez mais dados. Gerando cada vez mais dados, você começa a ter um problema em manter 1 milhão de planilhas ou fazer essa gestão em papel, como a gente já vê, ainda vê em muitas indústrias e muitas empresas. Eu posso citar uma série de empresas que ainda fazem a gestão no papel, no Excel. E eu posso falar, num estudo de mercado que a gente fez recente aqui na empresa, 95% das indústrias latino-americanas, tá, do México para baixo, ainda fazem a gestão do controle de qualidade, da garantia da qualidade no papel e no Excel. Pô, mas por que que isso acontece? Por uma série de motivos que existem as legislações locais, os aspectos regulatórios, existem o custo e o preço das ferramentas que estão disponíveis no mercado atualmente, que são praticamente impossíveis de conseguir, de comprar. E então, nesse nicho a gente entrou. Nesse nicho, em 2017, a Actis nasceu e ela, a partir daí, em 2019, a gente teve a oportunidade de construir o nosso produto. E a gente construiu o que nós chamamos de a evolução dos sistemas de gestão da qualidade, porque a gente veio para trazer aí o controle de qualidade a um outro nível e a nossa missão ela é muito é, ela é simples, porque a gente quer levar essa tecnologia, essa função, esses essa potencialidade a todos os laboratórios. E para isso a gente está trabalhando sempre em preços muito baixos, em soluções muito ágeis, soluções que exigem esse processo mais moderno. Eu sei que vai parecer um pouco chato, pessoal, falar um pouco da empresa no começo, mas é para dar um pouco de contexto e a gente vai chegar lá na IA e na ML, tá? E esse processo, é, todo esse processo da indústria, esses processos que a gente vai mapear usando um sistema de gestão da qualidade para o laboratório, ele vem a partir de dois dados que a gente já consegue, já tem fontes, né? A Forbes saiu na revista recentemente que os cientistas consideram que a preparação de dados é a pior parte do trabalho. Ou, quando os dados existem, os dados são mal qualificados ou mal construídos consequentemente, você não consegue extrair inteligência daquela informação. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, nós criamos o AxLab e ele veio, né? O AxLab é uma derivação do nome da empresa. Ele veio para centralizar os dados da gestão do laboratório, vem com fluxos automatizados, fluxos de trabalhos, vai eliminar os erros,
dentro do laboratório de controle de qualidade, vai fazer aí uma gestão de insumos, vai fazer uma gestão documental, então vai ter toda uma série de funcionalidades associadas ao laboratório, como a gestão de treinamentos, gestão de equipamentos. E eu estou falando isso tudo para dar uma introdução para eh, a transformação que a gente propõe dentro do laboratório. E ela vem da gestão de amostras, gestão de ensaios e controle de permissões, coisas que são simples, mas que ainda assim os laboratórios hoje em dia ainda não têm. E nesse contexto, eu já trago aqui o tema que eu queria. Então, eu queria correr para chegar nesse slide, é, porque a gente tem que ter muito claro o que é, né, a IA e o que é o aprendizado de máquina. São dois conceitos são dois conceitos diferentes, interrelacionados, podem, é, são informações que trabalham juntas, ou seja, é um campo, a IA, ela é ampla, ela, ela concentra na criação ali de sistemas que vão realizar as tarefas e normalmente tinham ali um humano trabalhando, um humano pensando, né? Então, desenvolver a inteligência artificial, ela envolve, caiu, não sei, conectou alguma coisa aqui. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, beleza. Não, que apareceu mais uma conexão aqui, aí eu fiquei Não, perdido. tranquilo. E o que que envolve, né? Ou seja, que tipo de tecnologia, que técnica que a gente usa para construir uma inteligência artificial? Lógica simbólica, processamento de linguagem natural, visão computacional, é, planejamento de atividades. Enquanto o machine learning, ou aprendizado de máquina, ele é um subcampo, ele é uma seção da IA e ela está focada na criação de algoritmos. Então, você vai treinar a máquina a tomar decisões mais eficientes a partir dos dados que você já possui. Então, a ML ela não faz, ela não é programada para realizar nenhum tipo de tarefa, diferente da IA. Então, assim, o ML você vai treinar ele para te dar respostas específicas. O conjunto de vários aprendizados, você vai juntar essas informações e traduzir isso dentro de uma inteligência artificial. Então, o que que a gente tem lá no aprendizado de máquina? Árvore de decisão, rede neural, é, agrupamento, algoritmo de agrupamentos, regressão. Então, isso tudo, gente, são técnicas lá do aprendizado de máquina, que a gente é a nossa boa e velha estatística, que um bom estatístico faz ML desde sempre. Então, é interessante a gente trazer essas diferenças, porque a gente não pode confundir isso e como que a gente usa cada situação dessa no nosso dia a dia. Dentro da nossa aplicação, eu tenho uma série, um braço, basicamente, que a gente construiu, né, que é o Laboratório do Futuro. O Laboratório do Futuro foi uma iniciativa que a gente está conduzindo junto com um órgão chamado Laboratório do Futuro, né, Lab of the Future, que é uma organização internacional, em que a gente conseguiu conciliar e trazer, pessoal, é, vários diretores e gestores de controles de qualidade ao redor do mundo. Então, a gente se reúne mensalmente para falar sobre o tema. A gente está indo já para isso, essa iniciativa começou esse ano. Nós estamos indo agora para o nosso nono encontro, começou lá em fevereiro. E a inteligência artificial, a aprendizado de máquina, já era algo que os gestores e os diretores estavam ali antenados, já estavam querendo, né, forçando a barra para que acontecesse dentro do laboratório. E aí, onde é que a gente entra nisso? Eu tenho hoje no Brasil 95% das indústrias fazendo controle no Excel e no papel, e a gente está querendo propor que esse cara saia disso e vá para uma IA,
e para o ml, sendo que ele sequer sabe o que ele precisa. Quando eu trouxe as duas definições, a gente, fora de contexto, ela é linda, mas quando a gente bota ela dentro de um contexto, realidade Brasil, realidade América Latina, que é onde a gente atua, ela muda um pouco de figura. Processamento, hoje, ainda que barato, o cara ainda quer usar o Excel e o papel em alguns cenários. Então a gente tem que ter muito cuidado nas sugestões de o que usar. E a comunidade do Laboratório do Futuro, quando você vai para fora do país, quando você vai olhar isso, né, em países, Canadá, a gente tem interlocutores, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha na Ásia, e a gente nesse grupo de pessoas a gente estava justamente conversando que a realidade aplicada nesse grupo ela é muito diferente da realidade que a gente consegue aplicar na América Latina. Para algumas empresas, deixando bem claro, existem empresas que estão no topo de linha, eu posso citar alguns nomes para você, que elas sim estão lá trabalhando no ápice da performance. Então, quando nós conduzimos ou trouxemos esse nível de discussão para dentro desse grupo, foi pensado, ok, e qual é o caminho para isso? Qual etapa a gente tem que seguir para que pequeno, para que o Brasil, para que o pequeno médio possa ter acesso à IA e à ML? E aí entrou muito a gente. Foi muito legal escutar isso, pessoal, que isso veio muito da missão da Axis nesse processo. E a gente começou a apresentar as nossas soluções a esse processo. Eu vou trazer algumas aqui que a gente fez com você, que a gente tem. Exemplos da onde a gente atua, tá, pessoal? E isso foi o que a gente comentou nessa comunidade. Inspeção de produtos. Inspeção de produtos hoje é um processo muito manual e que o seu celular, quem está com o celular na mão aí, pode, com a câmera do celular e um app, realizar a inspeção em pallets, em produto final, em forma, em cor, em mancha, em variação de tamanho. Tudo isso usando é, a câmera do seu celular e um app desenhado para isso. No nosso app, no que a gente desenhou para o AxLab, ele faz exatamente esse processo da inspeção dos produtos finais. Então, eu vou extrair uma amostra de um lote, então a gente extrai uma amostra de um lote e a gente usa a câmera do celular para fazer essa análise. E ele identifica ali, olha, aqui tem uma falha, aqui tem uma diferença de cor. Somado a isso, quando a gente detecta os defeitos ou os problemas, aqui já entra um outro caminho que foi a definição do sistema de gestão da qualidade para aplicar e criar não conformidades e planos de ação pré-estabelecidos. Parece irreal um negócio desse, mas, cara, é o trem mais simples do mundo, porque é uma árvore de decisão. É machine learning puro e simples. Por quê? Eu sei que aquele produto tem um defeito. Por que que eu sei que aquele produto tem um defeito? O treinamento da inspeção, pessoal, você faz ele com um treinamento de imagem. Então, o que que é? Eu pego fotos dos produtos que saem, pego várias e várias fotos. Aquela mesma foto, uma foto, ela gera para mim 4 imagens, porque eu tiro a foto dela, viro ela de cabeça para baixo, inverto a posição e viro ela de cabeça para baixo de novo. Então, quando você tirou a foto da caneca, eu estou com uma caneca aqui. Quando você tirou a foto dessa caneca, essa caneca ela representa, eu tenho 4 posições de treinamento do meu problema. E o que que é treinar o meu problema? Eu ir lá e marcar na foto o que representa um problema para mim. E quando eu fiz essa marcação e a gente joga isso para o algoritmo construído, ele vai gravando essas informações no banco de dados. E a partir daí, ele vai usar comparação para fazer a definição e detecção daquele defeito. Perfeito. Quando eu tenho um problema no meu produto, na minha produção, o que que manda o sistema de gestão da qualidade? Pessoal, temos que abrir um resultado fora de especificação.
Um resultado fora de especificação significa que eu tenho que avisar o supervisor de planta, que eu tenho que avisar o supervisor da produção, que eu tenho que avisar o diretor da qualidade, que eu tenho que avisar a garantia da qualidade, e eu tenho que gerar planos de ação para todo mundo. Então, nesse momento, o meu sistema de gestão da qualidade definiu essas regras. Eu simplesmente carreguei isso e falei: ok, encontrei uma não conformidade. O que que o SGQ precisa fazer? E aqui, cara, integração pura e simples com IA generativa. Mais nada. Integração com IA generativa. Vou dar um detalhe sobre esse processo. Integração é você usar serviços de inteligência artificial é, pré-desenhados, modelos, que você vai chamar a API do Bard, por exemplo, e vai falar assim: olha, a API, que é uma forma de interface com sistemas, tá? Você vai fazer uma chamada, vai falar: interpreta para mim e me dá as etapas para a criação de uma não conformidade. E nesse momento, essas etapas, o seu sistema captura essa inteligência e executa, pura e simplesmente. Então, imagina assim, pessoal, a gente trouxe a criação de planos de ação para uma empresa a partir da detecção automática de um problema de imagem dentro do sistema. Essa identificação você pode colocar agora numa linha de produção de 300 mil produtos saindo por hora e ele vai pegar, porque aí você tem capacidade de processamento de imagem, bancos de dados preparados para isso, então você vai ter aí um banco de dados historiador para processar essa quantidade de informação. E você, a partir daí, começa a fazer identificação de padrão em vários cenários. Então, por que que gerou aquele brinquedo? Que, né, o brinquedo também passa por controle de qualidade. Por que que gerou aquele brinquedo, a Ladybug? Por que que o vermelho não saiu com o vermelho correto da Ladybug? Cara, porque simplesmente você teve aí um desvio no corante utilizado durante o aquecimento do plástico. E aí, nesse momento, você começa a tomar decisões e identificar padrão que poderia ter sido pego lá atrás. Nesse momento, não teve um ser humano tomando essa decisão. Você teve a máquina tomando todas as decisões na cadeia de produção dentro da indústria. Em março desse ano, pessoal, eu tive a oportunidade de ir na Alemanha. E num processo de internacionalização que a gente está fazendo com a Acts, eu tive a oportunidade de percorrer ali 10 dias e foi um total de mais ou menos uns 25 empresas que a gente teve contato. E a gente, nesse momento, viu o quanto a Alemanha é muito automatizada e pouco digital. Nada disso que eu estou falando para vocês é sequer plano dessa galera usar. E só para colocar um pouquinho de tempero aí, não é todo mundo que está lá no ápice como o laboratório do futuro. Então, assim, tem muita empresa ainda para fazer esse tipo de upgrade. E lá na Alemanha a gente tem essa característica. Lá eles estão bem atrasados nisso. Só para deixar um pouquinho aí numa aspas. Quando você faz tomada de decisão, você reduz ali a quantidade de erros humanos, você faz a gestão de não conformidades e reduz reclamação dos seus clientes. Então, imagina, pessoal, esse é o que a gente consegue fazer hoje. Eu tenho o meu produto que está fazendo exatamente esse processo hoje dentro das empresas. Qual o trabalho que isso dá? Qual é a dificuldade que a gente tem na construção desse processo? Existem uma série de pontos aí. Hoje a gente tem dificuldades muito associadas à infraestrutura, é, processamentos de IA generativos, processamentos de IA com respostas interligadas à web ainda não são tão baratas quanto a gente imagina. E aqui, por exemplo, foi das aplicações que a gente fez numa empresa chamada CMC. É uma empresa que faz placas de eletrônicos, em que a gente vê ali montagem de equipamento. Mais uma vez, é para identificar se ele foi corretamente posicionado, se a solda está no lugar correto. Essa maquininha que vocês estão vendo aí faz exatamente esse processo.
faz verificação, tira a foto. A resposta dessa máquina são pontos de dados e imagem. E a partir desses pontos de dados, a gente treinou um algoritmo para justamente retornar e dar a resposta assim, pode liberar a produção, não pode liberar, porque aqui afeta lote, 100% do lote. Então, essa daí foi uma aplicação, eu queria mostrar essa foto para vocês. E, e de ML, normalmente ML a gente faz integrações, né? Que vem justamente para medir qualidade. ML a gente usou numa farmacêutica famosa, vocês vão ver o logo dela daqui a pouco, em que a gente fez ali um processo para garantir a integridade das amostras que estavam saindo lá no produto final. E o que é isso, né? Como é que eu garanto a integridade das amostras? A integridade do produto com a produção farmacêutica vem da análise de lotes, assim como quase toda a indústria que trabalha em bateladas, e a farmacêutica é uma delas, em que você vai pegar aquele lote, vai calcular a quantidade de amostras, você vai avisar o amostrador, fala, cara, de acordo com a estatística de atributo duplo, para garantir a 95% de confiança dos resultados, do lote que você está produzindo de 1 tonelada de dipirona, traz para mim 200 blisters, né? 200 comprimidos aqui para eu analisar. Nessa análise, você já sabe exatamente todos os parâmetros de qualidade que devem ser checados e as suas especificações. E nessa hora a gente consegue definir aí toda a tendência de resultados daquela produção. Porque existem os resultados que estariam fora de especificação, que é árvore de decisão usando machine learning, e tem aqueles em que a gente quer saber tendência. Então, eu quero olhar para o futuro. E aí a gente vai usar a boa e velha estatística para dar essa resposta para a gente, onde a gente vai então identificar parâmetros de medicamento fora de tendência para daí tomar a decisão sobre ajustar ou não o processo. Parece simples, parece algo que você fala, cara, isso já acontece em todo lugar do mundo. E eu te garanto que a gente tem 95% das empresas fazendo ou tentando fazer isso com o Excel numa quantidade absurda de dados e se perdendo na maioria das vezes nessa quantidade de dados, tá? Então, queria trazer esses dois conceitos e aqui tá, né, os benefícios que a gente já conseguiu com esses clientes. Aqui são dados e medições que a gente fez nos nossos clientes. A gente conseguiu numa cimenteira que a gente atuou lá na Colômbia, a gente trouxe, a gente mediu o processo deles anterior e mediu o processo depois. O número de não conformidades por erros de processo manual reduziram em 90%. A gente retirou todo o papel, essa cimenteira particularmente, a gente tirou. Imagina que o cara ali é um laboratório de pesquisa que testa concreto. Para que testar concreto? É simplesmente para esse prédio que você está hoje aí não cair nada na sua cabeça, ele não desabar. Para saber se a mistura que o cara está usando no cimento ele está fazendo correto e se o pedreiro não seguir a orientação que tem ali no uso do cimento, que a maioria não segue, é, mesmo ele fazendo errado, vai ser garantido que o prédio não vai cair. Então, esse laboratório que a gente atuou lá em Medellín, na Colômbia, a gente simplesmente removeu e foi muito engraçado ver, porque os analistas lá, com perdão da palavra, são vários pedreiros que fazem ali, estão mexendo massa e estão com um tablet pendurado no pescoço, porque a gente simplesmente removeu o papel do processo. Porque era tão interessante, foi tão legal esse processo de remover esse papel para trazer respostas mais rápidas, para trazer atualização em tempo real ali daquele processo. A gente conseguiu, em uma farma aí em São Paulo, a gente reduziu 25% dos custos com reagentes. Imagina que é, com esse aprendizado a gente começou a fazer sugestão é, de compra
Então, você não vai comprar mais 10, passa a comprar 5, que é suficiente. E isso veio justamente com um aprendizado de máquina e algoritmos de aprendizado para sugerir, para que, é, baseado na produção dos medicamentos, na inter-relação das variáveis, a gente conseguiu sugerir para essa farma que ela reduzisse a compra de acetonitrila, por exemplo, que era um reagente super caro, que eles gastavam mais de 2 milhões de reais em um produto, e a gente conseguiu reduzir isso. A gente teve economia ali das horas do pessoal, e aqui veio muito PCP, acho que não sei se é familiar para o pessoal, né? O planejamento do controle de produção. Tem, alguns É, deles estudam bem isso. é, cara, dependendo da lógica que você aplica, principalmente para laboratórios, é muito simples, porque é first in, first out, e a gente simplesmente aplicou ali um modelo que nós construímos de equilíbrio das 4 variáveis de recurso do laboratório, que é analista, equipamento, reagente. É, analista, equipamento, reagente e disponibilidade dos equipamentos, a gente conseguiu reduzir ali em 30% horas de trabalho por mês. E o mais legal que aconteceu recente num laboratório, uma farmacêutica lá na Colômbia também, chamada Farmetic, só posso falar que está na Colômbia, é, a gente reduziu o processamento deles em 50%. A gente dobrou praticamente a capacidade de produção do laboratório de qualidade. Foi interessante porque o passivo desse laboratório era imenso. Era um passivo de quase 5 milhões de dólares, e a gente trouxe esse passivo para perto de 1,5 milhão. E, cara, foi animal, assim, esse estudo que nós fizemos lá com eles. E isso tudo vem graças a esses modelinhos que é uma combinação. Nada saiu do zero e eu criei tudo do zero. A gente foi combinando vários modelos que já existem, algoritmos prontos, a gente foi combinando isso para esse produto. E isso foi muito interessante. Aqui está um pouco desses 20 anos aí, a Actis em si, ela atua em 4 países. A gente está com um processo agora de expansão para a Europa. No mês que vem, meu sócio está indo para Portugal para a gente fechar lá uma parceria. Portugal, Alemanha, a gente está com alguns negócios aí perto na iminência de fechar, então a gente deve fazer essa expansão para a Europa. Em 2024, a gente quer dar uma passadinha aqui nos Estados Unidos, e para 2025 a gente entrar para o mercado asiático. Esse é um plano de negócios que a gente tem aí, um pouco ambicioso, mas planejado. Aqui são algumas das empresas que a gente já atua, tem casos e cases aqui bem interessantes. Eu vou parar aqui um pouquinho para falar com vocês sobre esses cases. A Terpel é uma das maiores empresas petrolíferas da América Latina. Ela tem sede na Colômbia. Eu estava com eles agora, 6 horas da tarde, eu estava conversando com o diretor lá de uma expansão que a gente vai fazer para o próximo ano. E muito interessante a Terpel, porque lá eles têm uma divisão de óleos usados, e essa divisão cuida imagina tudo que é maquinário para mineradoras, para empresas funcionar, para que dependem, por exemplo, de caminhões, caminhões fora de estrada, motoniveladoras, tratores. Você imagina que para uma mineradora que depende do transporte de minério dos fora de estrada, imagina quando você perde o motor da roda direita de um fora de estrada desse, que vai levar, cara, toneladas e mais toneladas de minério para cima e para baixo. Então a Terpel, ela tem óleo de motor, é igual exame de sangue do ser humano. Então é um laboratório que faz análise do óleo do motor, óleo dos componentes, né, da motoniveladora, dos componentes do trator, para garantir que não pare. Aquela mina não pode parar, é 24 horas. Então, vai chegando o motor, vai examinando o óleo e fala: olha, esse óleo está com muito ferro, então está tendo desgaste do motor, vamos mudar a lubrificação, muda o tipo de óleo e vamos embora para frente. E aqui
Na Terpel, a gente tem um case bem interessante, que quando nós começamos o projeto, era um laboratório que fazia 150 amostras mês. Hoje ele faz 150 amostras dia. Só para você ter ideia da evolução que é quando a gente entra com um sistema, sistemas digitais que vão trazer aí velocidade na decisão. Aqui tem inteligência de decisão, se para ou não para um motor, se para ou não para um trator para poder fazer manutenção. Tem decisão automática com decisões multivariáveis usando regressão linear. Na Terpel foi muito interessante esse processo. A Clever Leaves, lá não tem nada demais, só que é uma empresa muito legal que faz análises, é uma empresa cuja regulação é muito difícil, porque é uma empresa que faz matéria-prima para remédios e produtos à base de canabidiol. E a gente teve a felicidade aí de trabalhar com eles. Recentemente fomos validados, agora eles vão começar a trazer canabidiol para o Brasil, formalizado pela Anvisa, e a gente passou pela prova mais difícil, que é a prova da Anvisa. Nosso produto foi validado pela Anvisa. Colômbia foi um processo de análise genética para validar se pode ou não comercializar carnes de suíno, né, de determinada fazenda. Então, tem várias fazendas e a Porcolômbia analisa as carnes dos suínos, se pode ou não comercializar. Muito que o mapa, o Ministério da Agricultura faz aqui no Brasil. Temos a Euro, que foi o caso do insumo que a gente trouxe. Bom, aqui tem uma série de outros cases aí, não vamos estender muito. Laboratórios Raia, uma outra farmacêutica, Boas Alimentos é uma aqui do Espírito Santo. É, eles, muito interessante aqui, o passivo de liberação de trigo da Boas Alimentos é de 0,5 tonelada dia. Então, é, o controle de qualidade é responsável por segurar 0,5 tonelada. Se o controle de qualidade atrasa, eles não têm sequer onde estocar 0,5 tonelada de trigo. Então, fica perto do porto ali, é, e é muito interessante que aqui a gente simplesmente zerou o passivo do CQ, do controle de qualidade. E aí tem uma série de outras empresas aí, cada uma mais legal que a outra, são alguns dos nossos clientes. Tem outros que não estão aqui na lista, eu trouxe esses porque são bem legais de comentar com vocês, né? Aqui falando um pouco das certificações das agências regulatórias que a gente cumpriu, e as interfaces. E aí, pessoal, fico à disposição para dúvidas, comentários, o que eu puder agregar. Não sei se era isso a expectativa, Eugênio, me dê aí o feedback também. Não, E se claro. você quiser conversar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, a gente vai Al- batendo. Algumas coisas me ocorrem, mas deixa eu ver se a turma tem alguma questão inicial, alguma pergunta? Peraí, você aqui, posso falar? Ô, Felipe, vê se você ouve o Vinícius bem. Ah, pode. Opa, Felipe, eu gostaria de saber um pouquinho das barreiras de entrada. Como você mencionou sobre essa questão de 95% das empresas realizarem seus controles por Excel, por papel, gostaria de saber como vocês lidam com isso, quais são, onde vocês hoje batem mais na tecla quando vai prospectar um cliente, alguma coisa assim, devido a essas barreiras aí para essa migração de mercado, vamos dizer assim. legal. Legal, Vinícius. As- a principal barreira que a gente enfrenta hoje é cultural, tá? É, cara, eu trabalho assim o tempo todo, eu já faço isso há 10 anos e não quero mudar. E quando a gente mostra resultado, então a gente tem e oferece aos nossos clientes, Vinícius, a oportunidade de fazer testes, né? Então, testa, usa aí, me fala daqui 2 semanas o que que você acha desse processo. E esse tem sido é, fundamental para a gente, tem sido assim, fora do comum. Quando o cliente testa, ele vê o resultado muito rápido. E aí, quando a gente fala da barreira cultural, a barreira de preço não é uma barreira, era quando eu ainda não tinha a minha empresa,
que era, cara, eram exorbitantes aí, as consultorias cobravam valores absurdos. É, a gente eliminou essa barreira de preço, a barreira de tecnologia, da, da defasagem tecnológica do laboratório. Essa sim é um dos grandes desafios que nós temos. É um laboratório que não tem uma rede. A rede são a maioria dos laboratórios, por questões de segurança, tem paredes muito grossas, tem cenários e interferências muito grandes em sinais de radiofrequência. Então, o Wi-Fi começa a ficar capenga, começa a ficar ruim, desculpa. E então não avança assim. Essa é uma barreira difícil que o cara fala, cara, para eu poder te ajudar, para a gente poder botar a sua tecnologia aqui, eu botar o que vocês estão propondo, eu preciso atualizar meu laboratório. E, e esse tem sido um grande ponto que a gente tem enfrentado, né, Vinícius? É, e uma vez vencida essa barreira cultural, que a gente tem vencido aí bastante com esse teste, com demonstrações muito específicas, a gente tem evitado fazer provas de conceito, porque essas sim demoram mais e trazem para a empresa não é tão interessante. Para a gente, como empresa, as provas de conceito elas são muito custosas, né? É, mas existem clientes que a gente ainda faz. Então, tem um cliente lá em Toledo, no sul do país, em que a gente tá tocando uma prova de conceito lá já há quase 6 meses, assim. E, mas é isso, assim, Vinícius. Essas são as principais que a gente enfrenta. Eu te falo que se eu tivesse que botar um 80-20 aí, cara, 80% dos meus clientes têm o desafio de vencer, de acreditar que é possível fazer essa mudança, entendeu? Certo, obrigado, Felipe. Mais dúvidas, pessoal? Oi, tem duas aqui? Primeiro, depois eu vou aí. Eu sei. Primeiro, tudo bom. Boa noite, Felipe. Primeiramente, obrigado pela palestra. Eu fiquei curioso com relação aos principais componentes que vocês dependem na cadeia de suprimento de software. Legal, legal. Os nossos aqui no Brasil a gente tem dois concorrentes que eles não conseguiram fazer um processo validado, então eles não atendem as indústrias das quais a gente consegue atender, que são as indústrias farmacêuticas, de alimentos, e precisam de sistemas regulados, né? E o nosso sistema é um sistema regulado, controlado pela Anvisa, e etc. E a gente tem outros três grandes players que são globais. Recentemente a gente está fazendo uma análise justamente de concorrente, de como essa galera tá se movendo, né? Aqui no Brasil, a gente está vendo que o nosso principal concorrente está se movendo para a indústria farmacêutica, ainda que eles não conseguiram a aprovação regulatória, mas eu acho que vai ser uma questão de tempo só. Mas esse não é o nosso principal diferencial, a gente é metade do preço deles, por exemplo, tá? Nós fizemos, e isso é bem legal de compartilhar com vocês, pessoal, nós fizemos um cliente oculto, que foi, a gente criou um laboratório e conversou com todos os nossos concorrentes. A gente conversou com 19 concorrentes mundiais, dos pequenos aos grandes. Pegamos proposta, apresentação, pegamos o insight de como eles conduzem a venda, tudo. Se você hoje tem uma empresa e você puder fazer um cliente oculto, faça. E você vai aprender bastante como você está posicionado no mercado e você vai poder fazer um movimento tremendo dentro da empresa para mudar o seu processo de venda, a sua abordagem com o cliente, em alguns casos o seu produto. De produto, sem sombra de dúvida, a gente ficou muito, muito imbatível, pessoal. Isso, modéstia à parte, mas a gente fez uma análise muito detalhada. O resumo do nosso estudo de mercado e incluiu o cliente oculto, ele está com 200 e tantas páginas aqui desse estudo e muito detalhado. A gente envolveu 6 pessoas nesse estudo que dedicaram aí 2 meses completos para fazer isso.
Então, assim, se tiverem oportunidade, se vocês têm uma empresa hoje, se vocês trabalham numa empresa, sugiram aí pro chefe, para a área de vocês, cara, vamos fazer um cliente oculto, vamos ver como que os nossos concorrentes estão se movendo. E esse é uma metodologia, até, pessoal, de estudo de mercado, e é mais do que nunca, não existe nenhum, sei lá, não tem nada ilegal nesse processo, é o mercado, é como ele se move nesse contexto. Espera um instantinho, Felipe. Tranquilo. Boa noite, Felipe. Opa, Muito obrigado pela palestra e pela oportunidade de adquirir um pouco de conhecimento com você. Minha dúvida é como que é feita essa captação de clientes? Hoje vocês investem no marketing ou vocês também procuram as empresas, tenta fazer essa captação? Porque eu trabalho com PCP numa indústria e já tem mais de 1.000 funcionários e eu vejo que o que você citou, a sua empresa, seria uma solução. É um problema que eu enxergo no nosso controle de qualidade. E da parte da empresa, pela cultura também, que é uhum, o motivo que você citou, eu acredito que eles vão buscar fora isso. legal. Legal. Como que é o nosso processo? Desculpa, eu não peguei seu nome. Francisco, Francisco. Legal. Nosso processo de vendas aqui na Acts, a gente temos o nosso funil de vendas definidos aqui. Temos os processos tanto de inbound, prospecção ativa. Então, nós temos aqui SDRs, né, representantes de venda que ficam basicamente aí contactando, tentando agendar reuniões. Nosso Product Fit, né, que a gente fez, a gente já tem números muito claros, 114 reuniões geram 8 vendas. É, é assim, esse é o número. Para gerar 114 reuniões, a gente já tem definido, né, que são um total, são 18, desculpa, são 60 oportunidades para gerar uma reunião. Numa taxa de conversão, né, é só a gente fazer a proporção aí. E para você fazer 60 leads, para buscar 60 leads, você precisa de 3 pessoas. E, então a gente conseguiu aí fazer uma conta, né, um product market fit bem desenhado para prospecção ativa. Para prospecção, é, eu não sei como é que é, proativa ou reativa, não sei qual é o nome correto, mas é o inbound, né? Ou seja, aquele que vai vir até nós. Isso tem dois processos, na verdade a gente tem umas 15 estratégias, vou mencionar as duas principais que a gente faz. A gente tem uma estratégia de autoridade da marca, então é, nós estamos tentando desenvolver branding. É um caminho muito longo, muito orgânico, mas muito recompensador no futuro. A gente tem estatísticas aí e muitos artigos que explicam muito bem a estratégia de branding e de autoridade da marca e que trazem resultados muito promissores. Nós focamos em criar essa autoridade esse ano aqui no Brasil, né? Vou contar um case que eu não falei antes, não falei no começo, mas nós somos uma empresa brasileira, mas que os nossos primeiros clientes todos eram de fora do país. Então, de 2019 a 2022, todos os nossos clientes eram de fora do país. Nós, estrategicamente, aproveitando financeiramente o dólar, financeiramente as estratégias que a gente adotou, foi vamos vender para fora do país, uma vez que a gente consolidou o nosso nome fora, a gente vai voltar. Assim a gente fez. Consolidamos nosso nome na Colômbia, no Chile e no Peru, criamos uma autoridade, fizemos o processo de internacionalização ainda que 100% fora, e depois a gente fez o processo inverso, que é o processo de nacionalização. Então, agora, esse ano, particularmente em 2023, a gente está desde o começo do ano desenvolvendo o nosso nome e criando a nossa autoridade frente a algumas empresas. Então, a gente tem algumas marcas chaves com lista de ABM que a gente está fazendo, fechando, né? Algumas a gente já fechou, outras a gente ainda está em processo de prova de conceito.
e esses caras vão trazer para a gente o inbound e a autoridade que a gente quer. E aí a gente tem mídia paga, um desenho muito, muito, muito detalhado do perfil de consumidor, do perfil de consumo, que veio todo do nosso estudo de mercado. Então, esse foi um processo bem detalhado que a gente fez aí. A gente gastou bastante energia nesse estudo de mercado para construir a máquina de vendas, a máquina do marketing também. Respondi, Francisco? Não sei. O legal é que é uma empresa que trabalha com automação de controle de qualidade, né, de um engenheiro químico que fuça TI e acabou de dar uma aula de marketing para quem teve ouvidos para ouvir. Quem teve ouvidos para ouvir, acabaram de ter tudo que vocês veem com o Paulo, com a Janaína. Vocês, isso é papo de empresa grande. Não, uma pequena, ainda pequena empresa no Espírito Santo, usando tudo que a galera de administração e alguns de contabilidade veio por aí. Quem teve ouvidos para ouvir, parabéns. Mais dúvida, pessoal? Se identifica. Olá, Felipe, tudo bem? Me chamo Tudo jóia. Marcos, da ADM. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui acompanhando o projeto da sua empresa. E eu queria entender um pouquinho sobre quantos colaboradores você tem hoje e qual tipo de profissional, o perfil que você está buscando para trabalhar com você hoje. Legal. Hoje a gente está. Essa semana, próxima semana, está entrando umas 3 pessoas. A gente vai chegar, está chegando a 21 pessoas. Não somos gigantescos e né, a gente ainda é uma startup, a gente ainda gosta de se qualificar como uma startup. É mais legal para o mercado e para o mercado de inovação, pessoal, ser startup. É, e o nosso perfil aqui, né, nós temos 5 principais valores. Deixa eu ver se eles saem aqui não está aqui atrás, não está nesse fundo. Nós temos 5 principais valores que nós definimos e que são chaves, tá? Para trabalhar aqui na Axis, existe o primeiro valor-chave, é a transparência e honestidade. Depois eu vou para o hard skill aí, tá, pessoal? Transparência e honestidade parece sim, parece chover no molhado, mas acredita, não é? A gente tem feito bastante entrevista aí com bastante pessoas diferentes desse valor, sob uma perspectiva, tá? Então, tudo tem vários pontos de vista. É, a gente tem um outro valor que é obstinado pelo sucesso do cliente. Então, nós estamos focados em fazer o nosso cliente é, ter sucesso. Então, isso tem que ser manifestado nas entrevistas, tem que ser manifestado. Hoje mesmo a gente fez uma entrevista. Vou contar um caso para você. Eu fiz uma entrevista hoje com uma menina que foi programada, ela passou pelo FIT, ela não passou, desculpa, foi a primeira entrevista dela, e eu entrei, porque eu tinha agenda, eu falei, deixa eu entrar para ver como é que está esse processo aqui do RH. E a gente tem um time de gente de cultura que faz a primeira entrevista, que é essa, que é a de fit cultural. E aí a gente traz esses valores, avalia esses valores em função de perguntas específicas, de respostas que a pessoa vai trazendo. E então, a gente encerrou a reunião com 15 minutos e a resposta foi: essa pessoa não tem fit com a nossa empresa. E aí, por que isso? E como que a gente chegou nessa conclusão? E com dados óbvios, tá? Com dados muito claros a esse processo. No momento que você está fazendo uma entrevista de emprego, quem é o cliente? Nesse momento, o cliente sou eu, né? O cliente é a Actis. Então, se essa pessoa não manifestou preparação, não estava ali querendo o meu sucesso, entre aspas, tá, pessoal? Querendo estar ali participando daquele processo, olhando para mim com a visão de que esse é o meu cliente, eu quero tratá-lo bem, porque eu quero agradar, porque eu quero vender, me vender, desculpa com as palavras, eu quero me vender para essa empresa. Se isso não está claro nas atitudes, no comentário, nas manifestações, ela já não atende esse valor. E a gente percebe isso claro, isso é muito claro.
quando você faz a entrevista de fit cultural com vários candidatos, você vê essa natureza. Então, esse é o nosso segundo valor que eu acho chave. E aqui a gente tem um terceiro, são cinco, eu vou parar no terceiro, que é o aprendizado constante. Nós aqui somos ávidos. Se você entra aqui na empresa, tem uma galera aqui e está todo mundo ou compartilhando livro ou compartilhando curso e está sempre estudando, nunca para, e é artigo científico, e, cara, olha isso daqui, e é sempre nesse contexto. Isso vem como um valor da empresa. Então a gente se apoia nisso, pessoal. O perfil ideal para a gente, tirando as tecnicalidades, porque tem o marketing, tem gente de cultura, tem vendas, tem a área de sucesso do cliente, tem a área do produto, então tem o desenvolvedor que ele tem que saber isso, e tem os cinco valores que a gente não abre mão de forma nenhuma. E a gente faz esse filtro no fit cultural. Primeira entrevista com a gente já faz esse corte, entre aspas, porque passa bastante gente. Fantástico. Pessoal, não temos tempo para mais perguntas. Eu queria primeiro pedir uma salva de palmas para o Felipe. Agradecer muito, agradecer muito. Se você fechar negócio com a empresa do Francisco, tá pago o camarão do Réveillon. Opa! Deu uma tá? E obrigado, Felipe. Obrigado por ter vindo. A gente espera te convidar mais vezes para novos eventos, né? Esse é um evento particular, mas é muito comum a gente chamar vocês para, durante as aulas, virem bater um papo especificamente sobre um ponto e prepara a agenda aí que a gente deve te perturbar. Legal. Muito Eu obrigado. coloco a empresa inteira à disposição. A gente tem uma galera de marketing muito boa, tem a galera de vendas aqui que é muito legal também. Quer entrar no técnico aqui do produto? Vamos também. Coloco todo mundo à disposição aqui, vamos combinando e a gente está junto aí. Se puder contribuir, contem conosco. Maravilha. Obrigado, Felipe. Grande abraço. Legal. Obrigado a todos Abraço, aí. pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Boa noite.